Boa noite. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente está aqui com o Dr. Alexandre. Vamos falar um pouco sobre sua carreira, né? Te apresentar aí para quem não te conhece. Nosso convidado hoje, gente, é o Dr. Alexandre Falcão. Ele é médico nefrologista, tá? E oficial general do Exército Brasileiro. Já dirigiu 5 hospitais de diferentes portes. O Hospital Central do Exército, que é a unidade do Exército mais complexa. É o maior, né? hospital do Exército. Maior hospital do Exército. Possui mestrado acadêmico, experiência docente em escola de aperfeiçoamento de oficiais e ampla atuação em atividades como intensivista. 25 anos, né, como intensivista. Eu vi na internet. Não se sabe. Não, já tem mais tempo. Mais Esse tempo? ano eu completo 39 anos de formado. Caraca, é muito tempo, né? Pô. Diretor de Saúde do Exército, cargo que ocupou durante a pandemia também, né? Coordenou ações estratégicas em todo o país durante a resposta à pandemia de Covid-19, orientando e normatizando as atividades de 62 organizações militares de saúde. Era muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Bom, muito obrigado, tá? Eu gostaria de começar te perguntando como que foi e qual conselho assim você pode dar para um estudante que nem eu, que um dia, se Deus quiser, vai ter também 40 e tantos anos de formado? Então, o que acontece? Eu comecei a fazer medicina porque, desde que eu me entendo por gente, eu falo que eu queria ser médico. Né? Não sabia de nada e falava assim, o que você quer ser? Eu quero ser médico. Então, isso é uma coisa que vem comigo desde a infância. E a vida a gente planeja algumas coisas, mas a vida ela segue inopinadamente, né? E o trabalho dentro da medicina, lá no início da faculdade, quando a gente começa a estudar e começa a tentar fazer alguns planejamentos, as coisas vão caminhando por si só, né? Então, assim, o conselho que eu dou hoje para as pessoas que estão na faculdade, estão estudando, primeira coisa é se dedicar com amor àquilo que você está fazendo. Acho que isso é importantíssimo, né? Eu brinco hoje, depois de 39 anos de formado, eu falo o seguinte, que hoje o meu trabalho é lazer. Eu já passei para reserva no Exército há mais de 3 anos e gosto. As pessoas falam assim, poxa, por que você não vai viajar, não vai passear? Eu faço tudo isso, mas o trabalho para mim é lazer. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem. Então assim, isso eu acho que é o mais importante na sua vida, né? Você possa chegar aos 40, 50 anos de formado fazendo aquilo que você gosta, que você vá conviver com o seu paciente, vá para o seu hospital, vá para o seu consultório, fazer o exercício da medicina da forma que você escolheu, mas que você vá com leveza, com felicidade, sabendo que aquilo faz parte da sua vida. Uma coisa que eu achei interessante, no início era assim também? Lá no início, quando você começou, estava no seu internato, era esse tão prazeroso? Era. Eu falo que eu chego hoje a um tempo de maturidade profissional, né? Mas com a mesma vontade que eu tinha aos 19 anos. Sabe? A vontade de fazer, o pique para você realizar. É claro que a gente vai percebendo, né, que a nossa capacidade física diminui. Né? Eu estou com 62 anos, faço 63 daqui a pouco. E eu fazia um plantão de 24, às vezes dobrava 48 horas, né? E é tranquilo, no dia seguinte eu estava muito bem, né? Hoje já não é tanto assim, né? A gente faz 24 horas, já fica mais cansado, mas ainda vive na rotina de... Vivo na rotina. Hoje eu estou trabalhando de segunda a segunda, né? Eu estou dirigindo 2 hospitais hoje, né? E para manter o nível de dedicação dentro desses hospitais eu tenho que trabalhar bastante. Então eu faço de segunda a segunda, sendo que assim, segunda, quarta e sexta eu estou em um, terça, quinta e domingo eu estou em outro e sábado eu faço 24 horas de plantão. Aí eu falo assim, quando é que você vai viver? Eu vivo quando eu chego em casa, eu saio, eu passeio, eu vou jantar fora, sabe? Eu gosto de manter lazer, viajo, entendeu? Eu gosto de viajar, então a gente procura, tem sempre espaço para fazer as coisas que a gente gosta. Eu imagino que seja muito difícil também, como você fala, conciliar essa vida corrida de plantão clínica com a parte de gestão, né? Assim, são 2 mundos. Como é que é viver, assim, eu não sei, eu nem consigo imaginar. São 2 realidades de trabalho completamente diferentes, né? Então, quando eu entrei para o Exército, eu me formei, né? E logo 2 anos depois eu entrei para o Exército.
e já tinha na minha cabeça que eu queria fazer nefrologia. E aí, quando eu entrei para o Exército, eu não tinha plano em fazer gestão, né? O meu objetivo era ser eminentemente técnico, né? Eu queria fazer medicina, eu queria ser médico, sempre gostei muito de clínica, eu gostava do contato com o paciente. E toda vez que eu falava assim, vou fazer radiologia, tive a oportunidade de fazer radiologia, eu falei assim, poxa, mas eu quero fazer clínica médica, eu quero examinar o doente, eu quero virar o doente do lado avesso. Eu vou usar muita radiologia para isso, né? Mas eu quero... Essa curiosidade clínica é uma coisa que sempre me acompanhou muito. Então, eu não entrei para o Exército para ser militar, eu entrei no Exército para ser médico, né? Só que as coisas vão acontecendo de forma inopinada, né? Você vai vivendo a medicina e você tem uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali no curso, e as coisas vão acontecendo gradativamente. Sim. E dentro dessa perspectiva eu falava assim, poxa, eu não quero fazer gestão e abandonar a medicina, né? Até o dia que me chamaram para ser instrutor da ESAO, né? Eu fui, era instrutor dos capitães, tanto combatentes quanto médicos, né? Lá dentro da escola de aperfeiçoamento de oficiais. E eu falava assim, eu tenho que manter minha atividade técnica para não perder a mão. Então, ajustei o meu horário, eu tinha um comandante muito bom na época, 2 comandantes muito bons na época, que me autorizavam a ter um horário especial onde eu pudesse fazer a medicina, né? E aí eu fazia um plantão de urgência e emergência, fazia um plantão de terapia intensiva no final de semana, e eu mantive a atividade técnica. E eu fui começando a me adaptar. Eu saí da ESAL, fui dirigir o primeiro hospital, foi em 2001, era o Hospital de Guarnição de Alegrete, no Rio Grande do Sul, era um hospital de pequeno porte. E lá eu me dava o direito de fazer um ambulatório. Então eu fazia um ambulatório de nefrologia lá no Hospital de Alegrete. Mas era um hospital pequeno, a demanda de gestão não era tão grande, eu conseguia fazer isso. Aí já no segundo hospital, no Hospital de Médio Porte, o Hospital de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. E aí eu já não tinha mais tempo para fazer medicina. E aí eu procurei alguma coisa que pudesse compensar. Então eu fazia um plantão de terapia intensiva no final de semana. Caramba! Em Santa Maria eu não tive muitas oportunidades, que era uma cidade pequena, o mercado era mais fechado, mas quando eu fui para outros hospitais, para Porto Alegre, fazendo outras atividades também, seja curso em escolas, ou seja atividade administrativa dentro do Hospital Central do Exército, que eu fiquei um tempo lá, eu trabalhava fora. Então eu fui conciliando a atividade técnica com a questão administrativa. Eu acho extremamente importante que o gestor médico ele tenha experiência na atividade técnica, porque uma coisa que eu falei quando eu comecei a fazer gestão, eu sempre fui muito crítico em relação aos diretores dos hospitais que eu trabalhava, né? Seja eles civis ou militares. Eu falei assim, por que o diretor não faz isso? Por que o diretor não faz aquilo? Por que a gente não tem melhor condição de trabalho nessa situação aqui? Por que isso é feito dessa forma? Eu criticava muito, né? Então, é fácil a gente ser pedra, né? Ser vidraça é mais complicado. Então, quando eu me coloquei na posição de diretor, eu falei assim, bom, como eu reclamava tanto do diretor, na minha posição de diretor, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu criticava nos diretores com quem eu trabalhei. E aí eu procurava me esforçar ao máximo, né, para atender aquelas demandas, né, que eu tanto questionava quando eu estava na atividade eminentemente técnica. Cara, isso faz muito sentido, é uma perspectiva interessante porque realmente assim, a pessoa ela saber como é que é a realidade do serviço é muito importante para ela um dia dirigir, né, o serviço assim. Eu acho que isso é importante em qualquer atividade de gestão que se faça, né? Porque quando você está na atividade técnica, na ponta da linha, você está dentro da UTI, você está dentro da emergência, e você vê o estado de superlotação das unidades hospitalares, você vê a deficiência no atendimento, você vê a dificuldade que os pacientes têm em serem encaminhados para alta complexidade. Então tudo a gente reclama muito, e quando você está na gestão, você tem a oportunidade de mudar o que está acontecendo, mudar essa realidade. Às vezes você, como diretor de uma UPA, de um pequeno hospital, você não tem toda essa capacidade de mudar uma estrutura, de mudar um contexto. Mas você tem a oportunidade de mudar aquele nicho que você trabalha. Você tem a oportunidade de fazer a diferença naquela situação. Então, no Hospital Municipal de Nilópolis, o Juscelino Kubitschek, é um hospital de pequeno porte, né? Eu faço atendimento de urgência e emergência em clínica, ortopedia e pediatria. Né? Nós temos uma maternidade de risco habitual, né? Então assim, é um hospital pequeno, mas a gente tenta fazer a diferença, né? Aí chega um paciente, olha, nós passamos por vários hospitais e não fomos atendidos, assim, eu vou acolher teu paciente aqui,
Então, assim, você tem a oportunidade de fazer a diferença. Pegar um paciente oncológico em fase terminal, que nem todo mundo às vezes tem a oportunidade de absorver, né? Os pacientes que têm uma complexidade maior, a gente absorve esse paciente, tenta fazer um diagnóstico, briga pela regulação desse paciente e a gente consegue ver esse paciente evoluir e progredir, entendeu? Então isso faz a diferença. Muito interessante, de verdade. Assim, eu queria, agora saindo um pouco dessa área, eu acho que é do interesse de muita gente saber por que escolher nefrologia como especialidade e se ainda hoje vale a pena. Então, olha só, sempre vale a pena. Quando a gente faz aquilo que gosta, sempre vale a pena. Mas assim, como eu falei com você, nada é planejado. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria. Gosto muito de criança, queria fazer pediatria. E no exercício da pediatria, eu vi que eu não tinha condições de ser pediatra, porque eu comecei a me envolver muito emocionalmente com as questões que estavam acontecendo. Eu vi uma criança e eu ficava muito, muito mal quando eu via aquela criança evoluir mal diante de uma patologia, né? E eu não me sentia seguro de fazer determinados procedimentos nas crianças porque eu me sentia inseguro, justamente por me apegar, né? A gente fala na questão a gente não tratar dos nossos familiares, né? Então, assim, você vai ter limitação de fazer um acesso venoso profundo no filho, né? Você vai ter limitação, e às vezes, em fazer um procedimento de uma intubação orotraqueal no seu pai ou na sua mãe, por uma questão de uma gravidade clínica. Você pode tremer na base e, de repente, você pode não conseguir empregar toda a sua técnica da melhor forma possível. Então, não é adequado você acompanhar seus familiares, né? Imagina você tendo que fazer um procedimento cirúrgico no seu irmão. Então, você pode vacilar. E às vezes, você, mesmo não vacilando, se acontecer alguma coisa errada, você vai se culpar disso pro resto da sua vida, né? Achando que você não agiu de forma adequada. Então, assim, eu me afastei da pediatria justamente por isso, por estar tão envolvido e tremer demais na hora de abordar uma criança, né? E aí automaticamente eu fui mudando, né? Eu comecei a fazer mais emergência adulto, comecei a trabalhar mais com terapia intensiva. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio no hospital no Rio de Janeiro, né? Esse hospital já não existe mais hoje. É um hospital que cuidava basicamente de nefrologia, né? Eu tinha um primo na época que era cirurgião, era plantonista desse hospital. Ele me chamou para lá fazer um estágio. E o estágio era na unidade de terapia intensiva. Eu comecei a trabalhar na UTI. Só que é um hospital basicamente nefrológico, né? O grande público-alvo daquele hospital era a nefrologia. E tinha uma médica desse hospital, a doutora Áurea, que ela era professora da UERJ, né? Ela era nefrologista, e toda semana ela levava um artigo para a gente discutir, né? Ela falou assim, não, você vai ser nefrologista, ela falava para mim. E ela levava os artigos, eu li os artigos e eu era obrigado a descer do CTI em determinado horário, lá para a nefrologia, lá para a sala de diálise, e discutir os casos com ela, né? E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a discutir. Era uma pessoa espetacular, uma profissional extremamente competente, nunca mais eu tive contato com ela. Mas ela... Quem sabe ela vai assistir, né? Então, quem sabe, Quem né? sabe ela vai assistir. E ela me levou para a nefrologia. Pô, que legal. Foi pegando gosto também, foi, né? Foi sim. Massa. É questão de as oportunidades vão surgindo, né? De repente eu estava no plantão, fazendo terapia intensiva, ela nefrologista, levava artigos, eu comecei a ler. Eu gosto muito de clínica médica, nefrologia é uma especialidade que tem uma clínica muito forte, né? E aí eu fui me envolvendo e resolvi fazer nefrologia. Muito legal. Cara, interessante você falar isso da pediatria, que eu acompanhei o serviço e eu tive essa mesma impressão, assim, eu acompanhei lá no INCOR, várias cirurgias, mas quando foi a cirurgia pediátrica, eu acho que, assim, parece que bate pelo menos para os cirurgiões, eu acredito que esteja na rotina. Para mim, bateu não sei, parecia que um clima mais pesado, talvez um pouco mais de responsabilidade, não sei. Acho que é um pouco humano isso, né? Assim, sim, eu acho que nós temos sensibilidade, né? E cada um tem uma sensibilidade que toca mais de um ponto ou outro, né? Sim. Às vezes por experiências vividas, alguma coisa assim, eu não sei. Mas eu desmontei na oncologia pediátrica, né? Realmente é muito pesado. E assim, quem consegue fazer oncologia pediátrica, eu tenho respeito por todos os profissionais, cada um tem a sua característica, né? Mas na oncologia pediátrica eu realmente desmontei. Eu imagino que deve ser, assim, é o que você falou, né? Vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que nasce com aquilo e não sente
enfim. Eu queria te perguntar sobre o mercado. Como você enxerga o mercado hoje? Primeiro o mercado da medicina, depois o mercado para um nefrologista. Assim, uma pessoa que tem essa perspectiva. O mercado está mudando muito de um tempo para cá, né? Nós estamos abrindo várias faculdades de medicina, nós estamos formando muitos médicos, né? E uma coisa que a gente tem observado, assim, eu não gosto de falar que a gente vai ficando velho para assim, porque na minha época era melhor. Eu falo que na minha época era muito pior. Porque hoje a gente tem muito mais meios diagnósticos, a gente tem muito mais capacidade de trabalho, a gente consegue intervir muito mais e muito melhor nos pacientes. A medicina melhorou muito, muita coisa mesmo, sabe? Tem um grupo jovem espetacular, aprendo muito mais do que ensino com os jovens. Eu acho que o gostar de estar no meio acadêmico, de vir para a faculdade, de conversar com vocês, é que a gente aprende muito no contato com vocês. Mas o mercado tem mudado, né? Então, por exemplo, a quantidade de médicos que está sendo colocado no mercado, isso provoca uma mudança de mercado. Então hoje a busca pela residência acaba sendo um pouco maior, porque nós não ampliamos o número de vagas proporcionalmente à formação dos médicos. Eu acho fundamental a residência médica para a capacitação dos profissionais. A faculdade não nos ensina tudo que nós precisamos saber. A medicina é um campo muito vasto, em que a gente tem uma necessidade muito grande de estar próximo ao doente, de estar na prática diária, para conseguir se formar adequadamente. Então, assim, a residência é fundamental, a pós-graduação é fundamental. Antigamente fechava muito a questão na residência, que era a formação padrão ouro. Hoje as pós-graduações melhoraram muito, tem muitas pós-graduações que são muito boas, mas nem sempre apenas uma pós-graduação vai formar adequadamente aquele profissional. A formação exige prática. Eu não consigo imaginar uma medicina à distância, né? Medicina tem que ser presencial, tem que ter empenho, tem que ter dedicação, tem que ter motivação, tem que ter vontade de realizar. Então, hoje o mercado muda muito em relação a isso. Então, assim, o grande desafio que nós temos hoje é manter a nossa profissão, eu não queria dizer status, entendeu? Mas manter a nossa profissão com dignidade, né? Porque você percebe que a todo momento, né, existem várias iniciativas que denigrem a profissão do médico, às vezes por culpa nossa mesmo, né, como médicos, e às vezes por culpa de todo um contexto que nós vivemos, né? Muitas vezes as unidades de saúde não são adequadas, a gente tem que trabalhar em situação totalmente desvantajosa para o profissional e para o paciente. Isso nos expõe, né? Porque se você está numa unidade superlotada e com poucas condições de trabalho, a probabilidade de acontecer um equívoco, um problema relacionado ao diagnóstico ou tratamento de um paciente aumenta muito em relação de você trabalhar em condições ideais. Então, assim, nós somos muito expostos. E a compensação salarial, a partir do momento que você aumenta a oferta, você é lei de mercado. Você reduz o valor do honorário. Então isso acaba sendo um grande desafio para a gente, né? Nós temos que nos formar, temos que nos capacitar e temos que impor ao mercado que nós somos profissionais e precisamos ser valorizados, tanto financeiramente quanto ética e dignamente. Não pode faltar dignidade para o trabalho médico. Então, assim, continuando nessa pegada aí de trabalho e valorização. A nefrologia está na mesma situação, né? Eu vivi um momento em que a nefrologia mudou muito, né? Que foi após o incidente em Caruaru. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Teve incidente de contaminação d'água, vários pacientes morreram em clínica de diálise, e a partir daí o Ministério da Saúde exigiu normas muito rígidas em relação ao trabalho do nefrologista junto ao paciente em diálise. Isso aí foi muito positivo, porque o Ministério da Saúde na época jogou o nível muito alto e todas as clínicas de nefrologia e todos os nefrologistas tiveram que se adequar àquela realidade, né? Então mudou a questão do tratamento da água, mudou a questão do tratamento dialítico, começaram a surgir as membranas dialíticas mais biocompatíveis, que antigamente não era, o capilar mais adequado ao tratamento dialítico, os banhos de diálise mudaram, né? Então assim, a gente brinca que eu vivia diálise numa época jurássica, né? Em que tinha o banho de diálise era feito numa bacia, né? Que a gente tinha que botar
o pozinho de diálise ali, tinha que mexer para homogeneizar, medir a osmolaridade do banho. Caraca. Então assim, a diálise era muito artesanal, hoje a diálise é automatizada, é muito melhor, infinitamente melhor, e dialisa-se muito melhor no paciente, né? A gente fazia cálculo de diálise dos pacientes todos os meses, era cálculo de logaritmo neperiano. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu nem sei o que é isso, eu não gosto de matemática, eu quero fazer medicina. Mas então assim, então a nefrologia mudou muito depois dessa portaria do Ministério da Saúde, que mudou o contexto da diálise no Brasil. Mas só que o que acontece, a inflação médica, ela supera muito a inflação medida pelas equipes econômicas dos governos anualmente, né? E o que acontece? Os custos do tratamento dialítico foram aumentando, os honorários, o tratamento por diálise foi reduzindo e os custos passaram a não compensar, né? Então a diálise peritoneal ela foi diminuindo o investimento na diálise peritoneal, as clínicas de hemodiálise têm que fazer o impossível para manter um tratamento dialítico adequado e isso aí, consequentemente, reflete no honorário médico, né? O investimento no transplante renal, ele poderia ser muito maior do que é atualmente, né? O transplante renal ele é importantíssimo para os pacientes crônicos. A gente pega paciente de 18, 20 anos que tem uma perspectiva de vida muito longa ainda e a gente mantém esses pacientes em diálise, sabe? Às vezes numa fila de transplante que é muito grande. Então, assim, muita coisa acho que pode ser feita em relação ao trabalho da nefrologia. Acho que tem uma perspectiva, tem um espectro muito amplo de trabalho que está sendo reduzido justamente, às vezes, por dificuldades de investimento, né? Os honorários, o custo da diálise, os honorários que são pagos para as clínicas de diálise, então isso aí tem prejudicado um pouco o desenvolvimento da nefrologia como um todo. Então, somos guerreiros, somos persistentes, e é o que eu falo com você, quando a gente gosta, a gente faz assim mesmo. Sim. Voltando um pouco naquela questão que você falou de dignidade do trabalho do médico, eu vejo uma preocupação muito grande de alguns profissionais estudantes que tem ocorrido hoje em dia, que as pessoas têm muito acesso à informação rápida, com telefones, tem ocorrido muitas vezes um assédio moral da parte, por exemplo, de vereadores ou até do próprio paciente no médico. Assim, a gente tem visto cenas de ser invadido o espaço de descanso, né? Você sabe, em plantão, como você falou, às vezes 24, 48 horas, enfim, é natural que o médico tenha também que dormir, né? O ser humano. Como que o médico, primeiro, como que o médico pode se proteger disso e quais medidas você acha que podem ser tomadas para evitar, assim, do governo, para evitar que isso aconteça? A agressão contra o médico, ela é multifatorial, né? Ela tem alguns pontos que precisam ser tocados, né? Primeiro, a gente percebe que nos últimos tempos houve um aumento considerável nessas ocorrências, né? Ocorrências vinculadas a profissionais de saúde, especialmente os médicos, né? E isso eu percebo que tem uma certa relação com a questão de alguns políticos entrarem nas unidades de saúde e abordarem o médico. Primeira coisa que eu falo é o seguinte, não quero gerar polêmica política, tá? Mas eu gostaria que as pessoas trabalhassem com política, não fazendo da saúde o seu campo de política, mas fazendo política de saúde, né? Eu não estou dentro do hospital para fazer política partidária, né? Mas as pessoas levam isso muito para esse lado. Então, se nós trabalhamos para o governo tal, a oposição vai procurar o hospital para fazer a crítica ao hospital. Então, isso não é política de saúde. A política de saúde é feita quando todos se unem em prol do benefício comum, né? Em prol da sociedade. Isso é política de saúde. Isso eu acho que é obrigação dos nossos políticos, né? Trabalharem todos dentro do contexto para trabalhar por segurança, educação e saúde, que acho que é o ponto principal da população, né? Então esse é um ponto. Então você observa que você fica fragilizado porque uma pessoa entra te filmando, né? Edita o que está sendo filmado e faz o que lhe melhor convém. O que melhor convém. Sim. Então isso para mim isso não é política de saúde. Sim. Eu acho que isso aí é uma política que não beneficia ninguém, muito menos o doente.
Sim, a intenção é de ganhar popularidade, né? Isso, exatamente. Então, é uma política populista, né? Que joga o paciente contra o médico. Né? Na verdade, quando a gente está na faculdade, a gente começa a fazer o trabalho pela medicina, eu quero melhor para o meu doente. Eu quero que o meu doente saia bem do meu hospital. Eu quero que o meu doente saia de uma condição saudável. Eu quero fazer o diagnóstico, quero proporcionar o melhor tratamento. Né? E se alguma coisa acontece de errado, não é culpa apenas do médico. Né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, nós estamos numa estrutura hospitalar que nem sempre nos oferece a melhor condição de trabalho. Então, assim, se todos trabalhassem em prol do paciente, não estaria no hospital botando o dedo na cara do médico, acusando o profissional que muitas vezes está trabalhando, se dedicando e fazendo o melhor que pode naquele momento. Sim. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes nós, médicos, nos colocamos nessa situação. Então, às vezes, a falta de tato na abordagem do paciente, isso é uma coisa muito ruim, que o paciente ele chega dentro do hospital com um problema. Eu brinco quando eu falo em gestão, eu falo assim, dentro do hospital nós teremos sempre reclamação. Nós saímos em viagem de férias, vamos para um hotel 5 estrelas e reclamamos. Imagina um doente que sai da sua casa no meio da madrugada, que teve febre, que teve dor de cabeça, teve dor no peito, teve vômito, né? Que passou por 3, 4, 5 UPAs, não foi atendido, né? Que vai com seu familiar carregado de várias unidades de saúde sem conseguir atendimento. Ele vai chegar na unidade pronto para reclamar, pronto para explodir. Então a gente tem que entender que esse paciente que chega na sua unidade pronto para explodir, ele tem que ser acolhido. Sim. E às vezes o profissional se coloca numa posição de, pô, eu sou o doutor, eu sou o dono da verdade. Então assim, a abordagem do paciente, o tato do paciente nessa abordagem inicial é importantíssimo. Tem que saber abordar, tem que ter empatia com a questão do paciente. É difícil? Nem sempre vai ser fácil, não. Mas a grande maioria das pessoas que estão ali na porta do hospital, elas estão buscando realmente o atendimento, elas estão buscando o confronto. Esse confronto vai acontecer, às vezes, por falha de entendimento do profissional com aquele paciente, com aquele acompanhante. Perfeito. E eu falo o seguinte, se colocar de forma arrogante e contrapor o paciente na primeira abordagem, não vai trazer solução, porque na hora que você disser não, ele vai gritar, vai partir para cima de você, e aí você tem duas opções, ou recuar, ou partir para o confronto e até as últimas consequências. E o que eu acho que não é o correto. Às vezes é melhor você recuar, né? No primeiro momento. Às vezes eu brinco, uma vez chegou uma paciente gritando muito no consultório, né? Ela tinha todos os motivos para estar aborrecida. E quando ela gritou, eu falei assim, eu estou com um problema de ouvido, a senhora pode repetir um tom mais baixo para a gente poder sentar e conversar? Vamos sentar? Eu não quero sentar. Vamos sentar. Você insiste e aí você começa a quebrar o paciente naquela história, entendeu? De empatia, se colocar numa posição de humildade mesmo, entendeu? Vai funcionar sempre? Não. Não tem receita de bolo para isso, mas você melhorar a abordagem muda todo o contexto da situação. Né? A gente pega trabalhos que são descritos aí, em que assim, o número de processos contra médicos, ele reduz quando a relação médico-paciente é melhor. Se isso acontece nos Estados Unidos, imagina no Brasil, que o latino tem essa questão da afetividade. Se você chegar com o seu paciente, tiver uma boa relação médico-paciente com ele, a probabilidade dele entrar com um processo contra você é muito menor. E como é que você consegue essa relação médico-paciente? Primeiro com sinceridade, depois tratando com humildade e atenção ao paciente, você sendo sincero, sendo honesto na abordagem, colocando os pontos, você se colocando como ser humano também. Sabe? Acho que isso muda muito a abordagem. E um outro fator também que interfere muito é a estrutura do hospital. Né? Você tem que deixar o paciente no corredor, você tem que deixar o paciente em cadeira. Né? Isso aí vai gerar confronto. Né? E você fica como o intermediário Sim. entre a relação desse paciente com o Estado, isso mesmo. E não é só com o médico que acontece isso, acontece com o enfermeiro, acontece com o fisioterapeuta, com o assistente social, acontece com todo mundo que está na linha de frente, todo mundo que faz parte da equipe multidisciplinar que está no atendimento, vai passar pelo constrangimento, vai passar pela abordagem devida. E nos cabe trabalhar muito melhor como equipe. Né? De uma coisa maior, tanto o profissional quanto o paciente. Isso.
E assim, uma coisa que eu observo é que muitas vezes nós não trabalhamos como equipe multidisciplinar, né? Eu tenho na minha cabeça, eu posso ser até criticado por isso, que o médico é o líder da equipe, né? Por quê? Quando tiver uma parada cardiorrespiratória, o médico vai ter que liderar as manobras de reanimação, né? Se ocorrer um óbito, é o médico que vai ter que declarar o óbito. Ele é que vai constatar, ele que vai conversar com a família. Então, assim, cabe ao médico o ônus, o encargo de algumas ações que não são muito agradáveis, entendeu? Quando toda a equipe não consegue mais fazer um procedimento, quem vai ter que dar a solução é o médico. Doutor, eu não consegui passar a sonda vesical. Doutor, eu não consegui passar a sonda nasoteral. Doutor, eu não consegui fazer acesso venoso. E quando o doutor não consegue fazer o acesso venoso? Ele vai reclamar para quem? Né? Então, assim, o médico ele lidera a equipe, mas ele tem que saber liderar essa equipe com empatia, né? Ele tem que ter a consciência de que o enfermeiro tem as atribuições dele, o fisioterapeuta tem as atribuições dele, a psicóloga, assistente social, entendeu? Então, assim, temos que trabalhar em conjunto, nos respeitando mutuamente. Sim. Aquela história do médico que chegava antigamente no centro cirúrgico, jogava a pinça na parede, isso é inadmissível. Sim. Em qualquer contexto, entendeu? É inadmissível. Então, isso é falta do entendimento que somos uma equipe multidisciplinar que necessita de ser respeitado, né? Sim. A funcionária da limpeza, o maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, qualquer profissional de nível superior, equipe multi, qualquer pessoa tem que ser respeitada de forma igual. Então isso aí é o primeiro passo para a gente ter um entendimento, e eu acho que se a equipe trabalhar junto, um protege o outro. Quando o paciente estiver te abordando mal, se o enfermeiro gostar de você e te respeitar porque você trata ele com respeito, ele vai te blindar naquele paciente. E as pessoas não entendem isso, né? Não, eu faço, eu vou fazer. Se não trabalharmos em equipe, ninguém vai fazer nada. Sim. Então, assim, o respeito entre os profissionais que estão no atendimento ali, ele vai ser fundamental para o respeito do paciente para com a equipe. Porque o paciente pode respeitar o profissional, pode respeitar o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, mas quando toda a equipe está coesa, trabalhando junto, ele não vai encontrar brecha, porque nós vamos nos proteger. Sim. Pô, muito legal, muito legal. E eu acho assim que realmente em toda profissão a humanidade e a empatia é essencial. Isso, na medicina, mais ainda. Mais ainda, né? Porque a gente lida com o ser humano, isso, tudo. A gente lida com o ser humano, isso mesmo. Enfim, vamos entrar agora em outra área, aí tem muitas áreas, né? Isso. Eu queria te perguntar sobre a carreira médica militar. Por que um médico recém-formado hoje deve ser um médico militar? E quais aprendizados que você teve que influenciam até hoje na sua vida, durante a sua carreira militar? Que você teve e tem, né? Essa que é a realidade. Então, a minha carreira aconteceu de uma forma muito, muito diferente. Eu nunca tive a pretensão de ser militar. Nunca tive a pretensão de ser militar. Eu fiz faculdade na década de 80, né? A gente tinha um regime militar forte ainda, né? Sim. E as estruturas que questionavam o regime militar eram muito grandes, né? Sim. E eu questionava muito, entendeu? Eu questionava assim, poxa, por que o regime militar? Eu queria eleição livre, entendeu? E quando eu me formei, a minha geração, a gente era muito vinculado à estabilidade. Sim. Né? Então assim, eu queria um emprego que me desse alguma estabilidade. Uhum. Hoje meu filho é médico, né? Ele tem um ano de formado, e eu vejo ele muito pouco preocupado com a estabilidade. Né? Então assim, eu vejo que as gerações vão mudando, né? Mas na minha época a estabilidade é uma coisa importante, porque tinham muitas oportunidades para a carreira do médico. Né? Na época tinha os concursos do INAMPS, que você tinha uma carreira dentro do Estado, tinha um plano de carreira para você trabalhar, né? Tinha as próprias universidades que abriam concursos periódicos, então todo mundo queria um plano de carreira que lhe desse garantia numa aposentadoria futura, né? Sim. Então essa era uma preocupação. E aí eu saí da faculdade e eu comecei a fazer provas para tudo que aparecia. E meu irmão, ele é 5 anos mais novo que ele, me apareceu com um folhetim da Força Aérea para
médico de carreira da aeronáutica. Eu falei assim, Marcelo, eu não quero ser militar, eu nunca pensei em ser militar. Eu questiono tudo, eu vou ser preso em uma semana. Né? E por um acaso eu fiz a prova, né? Passei no concurso, aí teve uma questão da prova oral e tudo, e eu reduziram a vaga, eu fui segundo colocado, fiquei, só um médico de carreira entrou, e eu fiquei fora e fiquei como temporário da aeronáutica por um ano. Só que naquele ano que eu fiquei dentro da aeronáutica, a minha visão sobre as Forças Armadas mudou. Né? Eu fazia uma medicina de boa qualidade, né? Eu tinha uma postura hierárquica dentro do hospital que eu via diferente do que eu imaginava no meio civil. Né? Ninguém nunca me questionou tecnicamente dentro das Forças Armadas. Eu nunca tive nenhum questionamento técnico. Eu sempre fui totalmente respeitado na minha capacidade técnica, na minha intenção. Então, quando eu estava dentro do CTI, quando chegava às vezes o coronel, eu era tenente, chegava o coronel de arma, né, dentro do CTI e vinha conversar comigo, ele me ouvia como médico, ele não me ouvia como um coronel ouvindo o tenente, ele me ouvia como médico. Coronel, é isso. Pô, doutor, muito obrigado. Aí eu falei assim, caramba, então é diferente do que eu via fora. Isso aí foi me cativando. Então eu fazia uma boa medicina, eu tinha uma organização muito boa das unidades, eu tinha material de qualidade para trabalhar e eu tinha oportunidade, por meio dos cursos que a instituição me oferecia, de progredir profissionalmente. Né? E aí eu fiz concurso de carreira para o Exército, passei, né? E sempre com a perspectiva de ser eminentemente técnico. Né? Mas as coisas foram acontecendo ao longo da carreira e eu fui tomando gosto pela gestão também. E fui fazendo gestão até chegar ao generalato. Né? Então assim, tudo foi acontecendo aos poucos sem muito planejamento. Né? E eu gostei da atividade militar justamente por isso. Eu sempre tive respeito técnico, eu sempre me foi permitido trabalhar da melhor forma possível. Né? Eu fazia diálise logo assim que eu entrei, porque eu servi em Porto Alegre, depois fui para o Hospital Central do Exército. A gente trabalhava com a nefrologia, me mandaram para estudar fora, entendeu? Não, fora do Exército, eu fiz alguns cursos, eu fiz estágio, eu trabalhei com o professor Omar da Rosa, né, que ele tinha um curso de pós-graduação em nefrologia, então eu fui estudar com ele, é um professor espetacular, me ensinou muito do que eu sei hoje, sabe? É claro que a gente vai estudar ao longo do tempo, vai ser perfeito, mas ele me ensinou muito. Né? A gente trabalhava na diálise do HCE, então a gente fazia muita coisa. Né? E eu tive a oportunidade de crescer dentro das Forças Armadas. E assim, te permite, né, crescer e de uma forma bastante democrática. Pô, Força Armada é democrático, né? Eu tinha um chefe, né, que ele era combatente, ele entrou no Exército como soldado, né? Ele fez o curso de cabo, depois ele fez o curso de sargento, fez prova para a ESA, passou para a ESA, fez prova para a AMAN, passou para a AMAN. Ele é de uma família do interior, né? Família humilde, família dele de lavradores do interior de Minas Gerais, e ele saiu general de exército, ele ocupou o último posto da carreira dentro do exército. Então ele entrou como soldado e saiu general de exército. Então o exército permitiu que ele crescesse e ajudasse a família dele. Então eu vejo esses exemplos assim, mas tudo te permite crescer. Né? Minha família, eu venho de família humilde, eu comecei a faculdade na faculdade particular. No terceiro ano a gente não tinha mais condições de pagar a faculdade, a família toda se cotizava para pagar a faculdade lá em Petrópolis. E surgiu, né, por questões que a gente não sabe por que acontece, né, a prova de transferência para a UF com 5 vagas. Né? Eu falei, gente, eu não sou aluno top 01 de turma, 02, eu sou do meião, eu sou daquele meião ali, né, que todo mundo que se descabela para passar em fisiologia, que se desespera com a bioquímica, né, que tem que estudar à noite estudando anatomia então era daquele grupo, não era daquele grupo privilegiado que sabia tudo, né? Eu falei assim, eu não vou passar nunca nessa prova, né? Mas eu estudei e passei na prova, né? Aí terminei a faculdade na UF, por isso que eu consegui terminar a faculdade, né? Porque eu passei nesse concurso. Então assim, eu cheguei lá muito simples no exército, sem conhecer ninguém, e fiz a minha vida, fiz a minha carreira estudando. Então assim, o exército dá essa oportunidade. Outra coisa que o exército tem, que as Forças Armadas têm, é um plano de carreira. Você entra como tenente e você pode ser até general de divisão. É todo mundo que faz essa carreira? Não.
você pode ser somente médico. Eu tenho profissionais espetaculares que trabalharam comigo, que são excelentes tecnicamente, que não quiseram fazer gestão e que trabalham até hoje na atividade técnica e com um brilhantismo absurdo, né? Eu tenho ortopedistas que operam no Brasil inteiro, cirurgião vascular que opera no Brasil inteiro, neurocirurgiões excelentes que trabalham na universidade, trabalham em hospitais de referência e que são militares também, né? Então, assim, você pode seguir a carreira tanto para o lado técnico quanto para o lado administrativo, é só você querer, né? E dentro desse plano de carreira, você sabe quanto você entra ganhando hoje e quanto você vai ganhar no final da carreira, né? Então, acho que isso é importante. E eu falo com meu filho, ele não quer ser militar, ele fala o seguinte, que hoje existem outras perspectivas de trabalho, mas eu falo o seguinte, nós temos hoje, né, o trabalho médico está pejotizado, né? Se isso é bom ou se isso é ruim, eu não sei. O importante é que as coisas funcionem, mas hoje nós temos o trabalho médico, a maioria é PJ, e recebe por uma PJ, nós não temos direito a férias, a 13º, né? É um tema muito polêmico, né? Então, assim, é ruim isso? Não é ruim porque você ganha um pouco mais, né? Mas a gente sabe como é que funciona. Muita gente não quer abrir mão do PJ também, né? Isso. A gente sabe como é que funciona a vida, né? Você ganha, você gasta. Você ganha, você gasta, né? E aí, como é que fica no momento de necessidade? Se você adoecer, eu vi isso no Covid, tinha colegas que eram PJ, né? Trabalhando, eu trabalho com PJ nos hospitais que eu trabalho hoje, né? Mas ele adoeceu no Covid, teve uma forma grave de pneumonia no Covid, né? E depois, quando ele voltou, ele passou praticamente 2 meses afastado, 2 meses sem receber o salário. E como é que fica a família? Como é que fica a sua vida? Então isso leva um alerta para a gente que você tem que ter um plano na manga, um plano B, para você programar a sua vida para o futuro, né? Ou fazer um plano de previdência, sabe? Você tem que se planejar. Então quem não quiser se planejar, então entra para as Forças Armadas. E tenta conquistar o seu espaço, porque assim, todo bom profissional vai ser respeitado. Seja no meio militar, seja no meio civil. Se você for bom profissional, você vai ser respeitado. Então, a partir daí, cada um vai fazer a sua história. Muito bom, doutor. Eu acho que, assim, às vezes é muito pouco popular, né, a carreira militar para o médico. É importante as pessoas saberem que é um caminho muito bom, né? E principalmente com agora esse aumento de faculdade, enfim, eu acredito pessoalmente, posso estar errado, que a quantidade de gente interessada na carreira militar vai triplicar, eu acho, assim. Não, eu concordo com você, eu acho que o perfil do mercado está mudando, né? Nós temos os empregos oferecidos aí pelas PJs que estão trabalhando nos diversos hospitais, que eu acho que é uma boa oportunidade, né? E nós temos o serviço militar, né? Seja obrigatório, seja como médico de carreira, né? E que te oferece uma oportunidade. Como eu falei com você, se você for bom profissional, você vai ser respeitado em qualquer lugar, né? Eu, como fui beneficiado pelo ensino militar, mesmo no meio civil, né? Quando eu tive a oportunidade de estar numa posição de decisão dentro do Exército, a gente trabalhou muito para aumentar a capacitação dentro do Exército. Nós criamos os programas de residência médica dentro do HCE, residência multiprofissional, temos residência em enfermagem, né? Temos os cursos de pós-graduação, né? Então a residência é aberta para o meio civil, né? As pós-graduações são para os militares, a carga horária da pós-graduação é a mesma carga horária da residência. A formação é a mesma, porque como o militar ele recebe para estar na Força Armada, né? Então ele tem o salário dele, ele vai fazer a pós-graduação dele ali, né? E ele tem a chance de se capacitar, né? Em algumas vezes colocar esse profissional para fazer curso no exterior também, a gente faculta isso, né? Durante o período que eu dirigi o HCE, que eu estava como diretor de saúde, alguns profissionais solicitaram e nós concedemos a oportunidade, né? Olha, general, eu consegui um fellow nos Estados Unidos. Ele conseguiu um fellow, está tudo pago, por que eu não vou autorizar esse profissional? Isso ele vai trazer um retorno, ele vai ganhar
capaz de profissional vai, para o meio civil vai, Sim. mas ele vai trazer um retorno também para os nossos pacientes. Então você tem que manter essa perspectiva de troca, de permuta com o profissional. Você ajuda ele, né? E eu acho que todo mundo ganha no final das contas. Acho que a gente tem que ter essa mente aberta, sabe? Para investir na capacitação profissional. Isso as Forças Armadas já estão fazendo. Tanto a Marinha quanto a Exército quanto a Aeronáutica trabalham nessa perspectiva, né? Indo um pouco nessa linha, como foi dirigir, foram 62 unidades, não? Assim, eu passei 11 anos dirigindo hospital dentro do Exército, Sim. né? Mas o diretor de saúde ele tem 62 unidades sob sua responsabilidade. Na verdade, assim... Durante a pandemia, né? Isso mesmo. O que acontece? Dentro das Forças Armadas, nós temos unidades em vários níveis hierárquicos. Nosso tema é hierarquizado, ou seja, é como o atendimento do SUS. Você começa lá na unidade básica de saúde, lá no seu posto de saúde, né? E você vai para as unidades de maior complexidade, passa pelas UPAs que fazem urgência e emergência, passa pelos hospitais de pequeno, médio e grande porte. Tudo do Exército. Né? No meio civil e no Exército também funciona assim, nas Forças mas Armadas de uma forma geral. Sim. Né? Então, por exemplo... Essas 62 unidades... São do Exército, para a difusão do Exército. Então, por exemplo, cada quartel ele tem a sua seção de saúde, onde ele faz o atendimento aos militares ali daquele quartelamento, e nas unidades isoladas ele atende também a família daqueles militares, né? Atende pensionistas, militares da reserva, né? Os dependentes também, então a gente faz atendimento. Então é a seção de saúde da unidade. No segundo nível tem um posto médico de guarnição, que já atende mais militar, atende mais a família do que o próprio militar. Aí vem os hospitais de pequeno, médio e grande porte e os hospitais de grande porte. Então isso tudo a gente contabiliza considerando posto médico de guarnição, né, que já é uma estrutura de saúde bem montada, quanto ao posto médico de guarnição, hospitais de guarnição, que são de pequeno porte, hospitais gerais, que são hospitais de médio e grande porte, hospitais militares, que são hospitais de grande porte, são 62 organizações militares de saúde. E durante a pandemia, foi todo mundo para a linha de frente para fazer o trabalho, né? E eu era o diretor de saúde, né? Eu era o general de divisão na época. E chefiar a saúde do Exército nesse momento, acho que foi o ponto mais importante da minha vida. Imagino. Porque trabalhar... Faz diferença na vida de muita gente. Porque trabalhar numa pandemia, como a gente trabalhou, no nível que isso aconteceu, né? E poder estar à frente, acho que foi muito bom, né? E foi um teste, né? Foi um teste para todos nós que convivemos, foi um teste para os profissionais de saúde, foi um teste para quem trabalhava em gestão, porque fazer gestão durante a pandemia, sem saber o que aconteceria no dia seguinte, foi bastante complicado, mas felizmente a gente conseguiu cumprir com as obrigações, cumprir com a missão, né? Eu acho que foi muito importante. Eu fiz questão de percorrer todo o Brasil. Eu fui na Amazônia, eu fui a Manaus 2 ou 3 vezes, eu fui a Belém, eu fui a São Gabriel da Cachoeira, não cheguei, eu fui a Tabatinga, né? Eu fui a Campo Grande, eu fui a Porto Alegre, eu fui em Santa Catarina, eu fui em Curitiba, porque se eu estou liderando uma equipe, eu tenho que estar presente na ponta da linha, porque eles têm que entender que eu estou trabalhando do lado deles. Acho que isso é fundamental. Exemplo, né? É fundamental. Né? Se eu me trancasse dentro do gabinete em Brasília porque eu estava com medo de pegar o Covid, eu perderia todo o meu respeito. Com certeza. E na época aconteceu uma coisa interessante, porque o meu chefe brasileiro falou: "Não, você é o diretor de saúde, você tem que tomar cuidado, você não pode pegar o Covid." Eu diretor de saúde, todo final de semana eu vinha para o Rio fazer um plantão de sábado 24 horas na UTI, que era a minha forma de me manter ativo tecnicamente. Né? E isso era importante para mim, até para dar o exemplo para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu continuo dentro da atividade técnica. Eu vinha para o Rio todo final de semana. Caramba. E assim, o general tem benesse. Não tem benesse não, a minha passagem eu pago, porque eu vinha por um motivo pessoal. Eu não via a serviço para o Rio de Janeiro. Então eu pagava a minha passagem todo final de semana, né, para vir para o Rio e fazer o meu plantão. Isso aí é... Porque assim, a gente tem direito a passagem quando é viagem de serviço, né? Então quando eu ia para Manaus, para Belém, quando eu fazia alguma viagem dessa de serviço, de inspeção, de visita ao hospital, essa passagem por conta é atividade de serviço. Mas as viagens particulares, se eu venho para o Rio final de semana,
eu arco com a despesa da minha viagem. Nada mais do que justo. Muito, muito legal essa história, parabéns, de verdade. Assim. Imagino, deve ter sido um mix de emoções, né? E de vivências, né? Foi sim. E aí, eu fazendo os meus plantões, logo no início da pandemia, eu peguei o Covid. Eu passei a Semana Santa com Covid, né? Tive acometimento pulmonar, de 30% de acometimento pulmonar, tive um pouco de dispneia, passei pela angústia, né, de falar assim, vou ser internado, não vou ser internado, vou ser entubado, não vou ser entubado. Feliz da pandemia, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha noção de como evoluir o Covid na maioria dos pacientes, a gente estava aprendendo ainda, né? Então, assim, passei pela angústia, passei pela ansiedade, fiquei bem pós o Covid, e aí eu me senti muito seguro, sabe, para fazer o trabalho que eu tinha que fazer. E eu falei com o meu chefe, olha, se eu não tiver lá se eu sair do CTI agora, que eu trabalho lá no Rio de Janeiro no final de semana, para ficar somente aqui em Brasília, eu não vou me sentir bem. Sim. Então eu quero continuar fazendo meu trabalho, eu quero continuar fazendo meu trabalho em Brasília, eu quero ir na ponta da linha, eu quero ver os pacientes, e já ter pego o Covid me deu essa segurança, sabe? De saber que eu podia estar na ponta da linha, né? Sim. De paciente assim, doutor, eu tô com falta de ar. Eu sabia o que ele estava sentindo, porque eu também isso aí gera empatia, isso aí eu acho que nos motiva para fazer o melhor trabalho. Com certeza, com certeza. Qual foi a coisa mais... Eu ia perguntar qual foi o caso mais marcante que você viu, mas eu vou adaptar. Qual foi a coisa mais marcante que você viu durante a pandemia? Nesse período, assim, uma coisa que te marcou, assim? Pode ser qualquer coisa. Eu me emociono com muita facilidade. Eu vou falando e vou me emocionando, né? Eu não gosto de falar disso porque isso mexe. Quando eu cheguei em Manaus, no primeiro pico do Covid, né? Eu estive no hospital de campanha lá em Manaus, né? E eu vi a maioria dos pacientes pronados. Foram mais de 10 pacientes, foi quase 20 pacientes pronados, assim. E quando eu vi aqueles pacientes pronados todos desaturando, eu tinha quase certeza que todos não iriam sair. Aquele momento foi horrível. Porque, assim, nós estivemos diante da impotência total, né? Ver todos aqueles pacientes pronados desaturando ali foi muito triste. Imagino. Eu não consigo nem... Imagino na posição que o senhor estava também. Mas faz parte, né? Aprendemos. Né? E aí, olha, uma coisa que eu falo, né? Eu acho que a gente aprende muita coisa, né? A gente aprende que a equipe tem que trabalhar unida, a gente aprende que a gente tem que ter mais empatia pelo outro, porque a gente tem que compreender a dor daquelas famílias, sabe? Você está lá com um paciente jovem e chega a família e fala assim, doutor, salva meu filho. E você sabe que naquele momento não estava mais nas suas mãos, entendeu? Sim. Salva meu pai. E aí você desaba numa situação dessa, porque se você guarda um pouco de humanidade dentro de você, você não pode ser isento desse tipo de sentimento. Sim. Eu acho que um dos ensinamentos que a pandemia nos trouxe, que eu acho que a gente deveria repensar e guardar muito isso, não estou querendo ser piegas, falar de drama não, sabe? Mas assim, é que nós temos que repensar as nossas atitudes diante do outro, né? Acho que a empatia é fundamental. E eu procuro viver isso no meu dia a dia. A gente consegue sempre? Não, nós somos humanos, somos falhos, mas a gente tem que procurar viver essa empatia no dia a dia do nosso trabalho. Com certeza. Isso nos torna médicos muito melhores. Sim. Eu tinha um professor de faculdade, né? Ele já era bem idoso, né? E ele brincava assim, meus filhos, vocês não precisam ficar malucos estudando. Vocês têm que aprender. Vocês têm que entender o seguinte, que medicina é 40% conhecimento e 60% magia. Essa magia, né, é vontade de fazer, vontade de querer, ter empatia, você lutar para melhorar profissionalmente. Você chegou hoje, você não entendeu o que aconteceu com aquele paciente, chega em casa e estuda, que você vai adquirir mais conhecimento, né? Mas é essa magia de que ele fala, de você querer buscar o conhecimento, de você querer melhorar profissionalmente, né? De você querer atender o outro melhor, é o seu contato com a equipe, contato com o paciente. Então isso aí que vai te fazer um médico melhor. Isso que eu comento isso com a Júlia, assim, na minha completa ignorância, eu comento que assim,
às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico sobre aquele assunto, que é normal, né? A medicina é muito ampla. Assim, eu, falando por mim, eu teria medo de fazer uma coisa que eu não sei, entende? Uhum. Eu acho que isso é a humanidade também, porque assim, às vezes a pessoa não tem tanta empatia, ela fala, eu não sei, mas eu vou fazer aqui, se der errado, o problema é do paciente, sei lá. Uhum. Às vezes ele faz meio que sem ter certeza daquilo, eu não consigo me enxergar, espero que isso se mantenha, né, como profissional de verdade. Não consigo me enxergar fazendo uma coisa que eu não tenho certeza que vai fazer bem para a pessoa, né, porque a empatia às vezes é muito mais importante do que o conhecimento técnico. Ela te leva a alguns caminhos que você às vezes você desconhece, né? E assim, olha, quando a gente passa pela faculdade, ela nos habilita, porque você estuda tudo na faculdade, né? Ela te habilita a fazer muita coisa, né? Às vezes nós bloqueamos algumas coisas, né? De todo o conhecimento que nós temos. O que nós precisamos buscar é aperfeiçoar cada ponto que nos foi colocado durante a faculdade, né? A gente brincava na disciplina integrativa, assim, olha, a gente está aqui para tentar integrar o conhecimento, vocês perceberem desde o início o quanto é importante saber anatomia, saber fisiologia, saber fisiopatologia para você entender o tratamento lá na frente. Então a gente oferece a vocês um rol de capacidade que vocês podem utilizar. É claro que a gente não vai conseguir absorver tudo, mas alguma coisa está lá guardada, lá no fundo do seu HD. Está lá na memória, e quando você puxa, às vezes, essa memória ela é satisfatória, né? E vai ter alguns momentos que você vai estar atuando e você fala assim, pô, eu não tenho total domínio da situação, mas eu preciso fazer. E você faz e vai dar certo, entendeu? Porque você está imbuído daquela responsabilidade, você, no final das contas, você tem realmente a ferramenta, às vezes você tem segurança na utilização daquela ferramenta que é o teu conhecimento, né? Mas como você fala o professor falava da magia, né? É a magia de você tentar se esforçar e encontrar em você essa capacidade de realizar, sabe? Eu acho que a gente não pode perder essa esperança, não. E medicina, qualquer profissão, é você estudar sempre, né? Buscar conhecimento, buscar se atualizar e buscar renovar. A renovação é muito importante. Eu falo a coisa seguinte, eu falava assim, eu não vou decorar doses de remédio. A gente acaba decorando as doses que são os medicamentos são mais habituais, né? O pediatra acaba tendo muita dose decorada na cabeça, a gente também trabalha em terapia intensiva. Mas eu me dou o direito pô, qual é a dose mesmo, hein? Pergunto para a técnica, vem cá, qual é essa diluição mesmo, a diluição que você usa pouco? Qual a diluição que você faz mesmo? A técnica de enfermagem, que ela faz aquela diluição toda hora, né? E qual é o protocolo daqui mesmo dessa diluição? Isso não tem problema, porque você tem que saber a dose que você tem que fazer naquele paciente, né? E aí você vai fazendo, e você vai envolvendo com a equipe, você vai trabalhando, vai fazendo, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Perfeito, perfeito. Professor, doutor, o caso clínico você prefere deixar vamos deixar para outro episódio? A gente... Pode ser, você que sabe, eu tô à disposição. A gente, então, fala isso em outro momento. Então tá bom, a gente fala mais sobre o caso clínico e traz alguns pontos aí que são importantes, são polêmicos hoje, né? E a gente fala melhor. Tá bom. Porque algumas coisas que a gente observa também é que algumas patologias elas acontecem com mais frequência, né? E você às vezes observa que as pessoas se perdem dentro do habitual. Sim. E a gente tem que começar a falar desde já para todo mundo entender e saber que vai chegar na emergência, fatalmente vai encontrar pelo menos um paciente com aquela patologia naquele dia, com aquela complicação, e você vai ter que intervir. Perfeito. Vamos então para as perguntas que mandaram para a gente. A gente botou lá uma enquete no Instagram. Tá bom. Aí a gente selecionou 2 perguntas que a galera da faculdade mesmo falou. A gente falou que ia fazer outro episódio com você. E essa daí eu acabei fazendo. Eu fiz a pergunta mais marcante que você já viu, né? Não tem a ver com nefrologia, tem a ver com a pandemia, né? Mas vamos fazer então um caso clínico, vamos botar assim, mais marcante que você já viu. Tá, foi um paciente com poliarteritinodose. Isso marcou porque eu estava na faculdade, né? A gente fazia enfermaria, eu peguei um paciente com poliarteritinodose, a gente suou muito para fazer aquele diagnóstico. Suou muito, né?
Na época a gente não tem os meios diagnósticos que a gente tinha hoje. Eu me formei em 86. Então, assim, diagnóstico raro também, né? Diagnóstico raro, né? De uma nefropatia grave, oriundo de uma poliarterite nodosa, uma vasculite absurda. E eu estudei muito depois, estudei muito poliarterite nodosa, porque lá na UF a gente fazia apresentação de caso clínico, senão você vai fazer a apresentação da poliarterite. Eu estudei, que aí o professor vai de sabatina e tudo, né? E aí passou, né? Aí eu me formei, fui fazer a prova da aeronáutica. Aí quando chegou na prova da aeronáutica, né? Aí teve a prova escrita e teve a prova prática. Né? Aí quando chegou na prova prática, né? Eu olhei assim e disse, gente, isso é poliarterite nodosa. E era poliarterite nodosa, né? Aí o médico que estava me avaliando falou assim, não é possível, você não vai acertar o diagnóstico. Eu disse, mas eu vi na faculdade um paciente igual e era poliarterite nodosa, então só pode ser poliarterite nodosa. Ele me sabatinou e eu acertei as questões do que ele me perguntou. E aí eu falo o seguinte, o caso mais marcante que eu vi foi esse paciente com poliarterite nodosa. Muito legal, muito legal. E como ficou o desfecho do paciente da faculdade, no caso? O paciente da faculdade era um paciente que ele evoluiu para doença renal crônica, ele teve algumas complicações, então não foi uma evolução muito satisfatória. Perfeito. Outra pergunta que fizeram, essa pergunta eu acho que é dúvida de muita gente, inclusive. Qualquer líquido em alta quantidade, ele vai prevenir o cálculo ou se é só a água? Não, o líquido mais importante é a água, né? Sim. Qualquer líquido não. Você Coca-Cola. Porque se bebida alcoólica, vamos tomar cerveja para hidratar, vai desidratar porque o álcool vai te desidratar depois, então não vai prevenir o cálculo. Perfeito. Né? Então a água é o principal, vamos nos hidratar com água. É mais barato. Isso aqui, água aqui. Ó, Cristal, se quiser patrocinar aqui o podcast. Eu falo assim, eu como nefrologista eu bebo pouca água, né? É? Eu bebo pouca água, eu faço minha culpa. E aí eu brincava... Você tá trabalhando no CTI, né? Não dá pra... não, mas aí tem como, né? Você tem que andar com a garrafinha do lado, de água do lado, você tem que se policiar, tem que beber água mesmo, né? E aí o que acontece? Eu tenho cálculo renal e eu bebo pouca água. Aí a cada 2 anos eu tinha uma crise, né? Descia um cálculo, né? E depois que eu fui para Brasília, eu falei assim, bom, eu vou penar em Brasília. Eu morei 4 anos em Brasília quando eu era diretor de saúde, né? Aí quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a me policiar, né? Eu falei assim, eu tenho que beber água, porque senão eu vou ter crise toda semana, né? Porque o Brasília é seco, tudo, né? E eu comecei a beber muito mais água do que eu bebia antes de ir para Brasília. Eu nunca mais tive cálculo renal. Aí eu falei assim, bom, eu fui para uma cidade mais seca, eu fui me policiar para beber mais água, para não ter cálculo renal, e a partir daí beber água se tornou um hábito, que eu ainda bebo pouco, e eu não tive mais crise de cálculo renal. Ó, tá vendo? Então vamos beber água. Vamos beber água, gente. Vamos então para uma pergunta que eu acho que é do interesse de todo mundo que está aqui. Falando de CTI principalmente e emergência, o que a graduação da faculdade não vai ensinar que é essencial no dia a dia do médico? O que passa meio despercebido pela faculdade, às vezes um procedimento, às vezes uma intubação que você faz só no boneco, não sei. Assim, olha, a gente sabe que os procedimentos invasivos eles são mais desafiadores, né? Um acesso venoso profundo, uma intubação traqueal, né? Então isso acaba sendo um pouco mais desafiador. Isso aí, a faculdade, ela te dá o treinamento, né? Mas isso não é o suficiente, né? Eu acho que algumas questões como o estágio, eles são importantes, porque eles vão te levar mais perto da prática médica, né? A faculdade a gente está muito no campo teórico. Uma coisa é você chegar, você ler o artigo, você entender, e outra coisa é você concatenar suas ideias no momento de uma urgência. Tá? Então, assim, a vivência da urgência, da emergência, eu acho que é muito importante. Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de trabalhar em ambulatório. Não é meu perfil, eu gosto de trabalhar com agitação. Eu gosto de estar em emergência, eu gosto de estar fazendo procedimento, eu gosto de estar no CTI, eu gosto de estar envolvido em atividade que tem um movimento, né? Se me botar sentado no ambulatório, isso me dá uma preguiça, dá um sono, eu não consigo render dentro do ambulatório. Eu não faço consultório.
Não faz? Não, nunca fiz consultório na minha vida. Não. Nunca fiz. Sempre trabalhei assim. Trabalhava em CTI, trabalhava em emergência e com diálise, né? Mas assim, pacientes para até ambulatório conversar, não é o meu perfil. Tem colegas que gostam, mas não é o meu perfil. Então assim, eu acho que a atividade de urgência e emergência, da terapia intensiva, são desafiadoras a partir do momento que te exigem pronta resposta. E nem sempre está preparado para isso. Então acho que o estágio é importante para te dar a oportunidade de reagir no momento certo, da forma certa. Porque isso também tem treinamento. Você pode ser uma pessoa tímida, você pode não ter aquela iniciativa, não pode ter aquele ímpeto, mas você pode ser treinado para isso. E o treinamento vem com o tempo, você participando de algumas atividades. Perfeito, perfeito. Doutor, eu acho que a gente conseguiu abordar, assim, muitas coisas. O caso clínico, você vai ficar me devendo, então... Fico te devendo, a gente vai fazer uma fala só sobre Só doença sobre renal no diabetes. Doença renal no diabetes, perfeito. Eu tinha algumas perguntas aqui também para fazer sobre hemodiálise, mas eu acho que... A gente pode falar no caso clínico. Pode falar, né? Isso, Tá pode bom. falar no caso clínico. Pô, então eu queria só te agradecer, assim, imensamente, primeiro pela disponibilidade. Gente, para quem não sabe também, eu não falei no início, mas ele foi meu professor, né? Meu e da Júlia, da nossa turma toda. Período passado, por conta de horário, né? Isso. Você não conseguiu ficar aqui com a gente, mas muito obrigado, de verdade, por ter dado aula pra gente no período passado, né? E por estar aqui hoje, disponibilidade, assim, foi riquíssimo para todo mundo. E qual é o nome da pessoa? Você te fala que você não tem contato há muito tempo? A Áurea. Áurea, aí ó, se estiver assistindo aí, tá? Doutora Áurea. Vai chegar nela, tá bom? Espero Muito que obrigado. sim. Assim, eu que agradeço pela oportunidade. Eu falo com vocês que eu aprendo muito mais com vocês do que ensino. Porque assim, a gente fala demais, né? A gente fala durante a aula, a gente fala durante as conversas, a gente gosta de contar história, a gente vai ganhando tempo de idade, a gente vai ficando velho, a gente começa a contar mais histórias, né? Por conta de vivência, tudo. Mas eu aprendo muito com vocês. Acho que o período que eu passei aqui na faculdade convivendo com vocês, para mim foi muito produtivo, sabe? O fato que cada aula a gente tem que se preparar, porque a gente nunca sabe o que está na cabeça do aluno. E uma hora o aluno vai dar um nó na gente. Pergunta, né? Isso. Então assim, a gente tem que se preparar. Eu sou um desses que faz umas perguntas. Tem umas abordagens que assim, caramba, eu não pensei nisso. E acontece. Então isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Isso é um treinamento pra gente, né? Que é mais velho. E outra coisa, a gente vai, como eu falei aqui no início, a gente vai entendendo que a medicina da minha época não era nem um pouco melhor do que a medicina de hoje. A medicina de hoje é muito melhor do que era antigamente. Então vocês hoje são muito melhor preparados do que nós, né? O desafio de vocês é conseguir fazer tudo que hoje a medicina oferece, né? E vocês têm capacidade para isso. Vocês são muito mais ligados, são conectados, vocês têm muito mais agilidade, né? Então assim, vocês têm ferramentas Pesquisa, né? Muito melhores do que o que eu tinha na época, né? Vocês mesmo como pessoas, né? Como indivíduos, vocês têm ferramentas melhores, né? Vocês acho que se desafiam muito mais. Então acho que o prazer de estar aqui é meu, estou à disposição para qualquer bate-papo, qualquer assunto, qualquer questão. Perfeito. Espero ter sido útil. Foi excelente. E assim, olha, eu sou desse meu jeito, né? Eu falo, eu me emociono, eu vivo tudo. No 100%, né? Eu vivo tudo com muita intensidade, Tá certo. Então, Tá obrigado, certo, tá? certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer doutor. estar com você. Prazer estar com você, tá? Muito Prazer estar obrigado. com vocês todos, né? Abraço, gente. Obrigado, telespectadores. Até o próximo episódio.